Deus nos formou de forma grandiosa, o amor está aqui na nossa formação, né? Como diz em Salmo 139, né? Te formei desde o ventre da sua mãe de forma especial, maravilhosa, te entreteci, cada detalhe, né? Ele nos formou, então nós fomos formados pelo amor, porque Deus, ele é amor, né? Comecei a vivenciar a maternidade, eu comecei a ter a minha experiência como mãe, e eu também comecei a entender muito mais o amor de Deus por nós, né? Porque a gente pensa, né? Quando Deus deu o seu filho, gente, eu como mãe, se falar pra mim assim, olha, dá seu filho, meu Deus, dá seu filho pra morrer por aquele povo, né? Que precisa se arrepender dos pecados. Gente, olha o tamanho do amor de Deus, de dar o seu filho unigênito por amor a nós. Olá, tô aqui invadindo esse podcast, porque hoje sou eu quem vou dar abertura nesse podcast, Pastora Lari. Tô aqui invadindo porque nós estamos começando uma nova temporada, né, Pastora? Sim. Esse mês é um mês muito especial, que é o mês das mães. Nós vamos fazer Nós não, Pastora Lari, mas eu que tô comandando isso aqui hoje. Eu vim, na verdade, pra fazer algumas perguntas que a gente vai conversar sobre maternidade. E não tem mãe melhor pra gente entrevistar do que essa pessoa. Gente, eu fui surpreendida aqui, invadida aqui nesse podcast. Mas antes da gente continuar, já vamos pro lembrete. Se você ainda não é inscrita, se inscreve no canal, curte, deixa seu like, compartilha, deixa seu feedback também nos comentários após o vídeo, que é muito importante pra mim. Mas eu tô muito feliz de estar aqui retomando, né, o podcast com a Amor Lari. Nós demos uma pausa, agora a gente tá voltando. E com essa entrevistadora que vai vir aqui com essas perguntas maravilhosas. E sim, gente, estamos começando uma temporada muito especial sobre maternidade. Nós vamos discorrer no mês de maio sobre vários tipos de maternidade, porque eu tenho 3 tipos de maternidade, né? Mas a gente vai conversando um pouco mais sobre isso no decorrer do podcast, falar um pouco a respeito do meu livro, que eu lancei no final do ano passado. Então vai ser muito especial, uma temporada muito especial pra mim, é um assunto que eu amo, que eu vivo, que eu imerjo nele, assim, é um assunto que eu vivo mesmo com muita intensidade, que eu amo. Então, é isso, gente. Eu quero, antes da gente começar, deixa eu retomar o poder aqui um pouco. Vai. Antes dela começar ali achando que ela tá mandando aqui. Deixa eu fazer, né, as apresentações, né, minha amiga? Então se apresente, fale um pouquinho de você pro pessoal te conhecer. Bom, o que eu diria sobre mim, pastora? Eu tô aqui acompanhando a pastora Lari desde o começo, quando eles chegaram em Bauru, né, Desde pastora? a plantação da igreja. Desde a implantação da igreja, exatamente. E quantos aprendizados nesse período, né? Tem 6 anos aí que eu venho acompanhando. E quando eu disse que não tem pessoa melhor para falar sobre maternidade, é isso mesmo. Eu me espelho muito nela e aprendo muito com ela. Mas eu sou Juliana, para quem não me conhece. Sou casada com o Glauber vai fazer 16 anos. Temos 2 filhos juntos. E a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje sobre a maternidade. Lidera algumas coisas aqui, ajuda, sabe, Bombril? Não, gente, ela é um braço direito e esquerdo, me ajuda demais. A gente ajuda onde precisa e é uma honra estar aqui podendo compartilhar disso com você, que honra poder conversar e estar aqui hoje. Me sinto muito honrada, muito obrigada por essa oportunidade. Eu fico muito feliz. Gente, só falando um pouquinho da Ju, né? Porque ela fala dela, mas eu também quero falar dela. Sabe, a gente, às vezes, nós que somos pastoras, né? É muito difícil pra gente, às vezes, estar com todo mundo, né? Conseguir andar junto com todo mundo. Mas, que nem ela diz que tá desde o começo, né? E eu sei que às vezes as pessoas olham e tem aquelas que são mais próximas, né? Mas não imaginam tudo que nós já passamos, Sim. né, minha amiga? Tantas coisas, tantos perrengues, tantas lutas, sim, né? Tanta construção, sim, que nós tivemos aí no decorrer do ano. É uma história, né? E eu pude acompanhar mesmo, assim, um crescimento fantástico na sua vida. E é isso. E eu devo isso a você. Eu aprendo demais com você. Eu fico arrepiada de falar. Deus coloca pessoas aí pra andar com a gente. Sim. E, gente, é minha alegria. Me diverte, assim. É sensacional.
Eu vou fazer uma brincadeira que ela não gosta, mas eu falo que ela é minha pitjuzinha. É minha pitbullzinha. Por que você tá fazendo isso aqui, pastora? Por quê? Brincadeira. Mas ela é brava com amor. Ai, gente, Com ela amor fala que Lari. eu sou brava, mas assim, é algo que Deus vem me tratando. Não, ela é maravilhosa. Na medida certa. Mas Tá. vamos lá. Então, vamos começar? Vamos. Então, Né? você que manda, vai. Retoma Sou o poder. Eu que mando aqui. Bom, pastora, a gente vai falar principalmente sobre maternidade. E nesse assunto, assim, eu sei que a gente tem uma coisa em comum. Que tanto você quanto eu fomos tentantes. E que processo dolorido ser tentante. Eu fui tentante por aproximadamente 3 anos. Eu acho que foi mais ou menos o mesmo tempo que você. E nesse processo, eu cheguei numa depressão. E quando eu atingi esse ponto, assim, de me ver deprimida, de me ver sem esperança, de me ver sem fé, eu sentia isso, sabe? Eu sentia uma tristeza e, ao mesmo tempo, eu me sentia muito culpada. Porque eu falava, meu Deus, eu tenho tudo, afinal não me falta nada. Eu já tinha um filho, eu já tinha o Henrico, meu marido, a minha casa, não me faltava nada. Eu pensava assim, será que é um capricho meu querer mais um filho? E eu me culpava muito por isso. E foi um processo muito difícil de voltar naquele ponto de confiar em Deus, de descansar em Deus. E eu sei que você também passou por esse processo de depressão. Conta pra nós como é que você lidou com isso, como é que você superou isso. O processo de espera, ele tem os seus desafios, né? Como você disse, você já tinha um filho, né? E entrou nesse lugar de questionamento, mas eu ainda não tinha filhos, né? Era tentando o meu primeiro filho, né? Não que isso seja menos pior, Sim. né? Não tô comparando, né? Gosto muito quando a pastora Angel fala que a nossa dor, ela não se compara, ela se ampara, né? A gente tem que amparar, porque o que você vivenciou, mesmo já tendo um filho, é a sua dor, Sim. né? E o que eu vivenciei ainda não tendo um filho, era a minha dor, né? E estar nesse lugar da depressão, é triste quando a gente escuta as pessoas falando que a depressão ela é falta de Deus, né? Porque não é isso. Eu entrei num estado, eu também enfrentei a depressão, porque assim, a gestação, a gravidez era algo que eu queria muito, Sim. né? Assim como você. Sim. Era algo que eu queria muito, que eu desejava muito, e as minhas amigas em volta engravidando. Isso que eu ia dizer. Acontece, todas engravidam. Isso, e a gente não. E gera dor. Não é que você vai se comparar, Não. mas assim, poxa, eu também quero, Sim, por que sabe? eu não? Por que eu não, né? E eu imagino que tem muitas mulheres passando por isso. Talvez você tá aqui hoje e você tá se identificando com essa conversa, você tá nesse período de espera, né? E foi um período muito dolorido, porque eu realmente era algo que eu queria muito. Eu via, a gente, na nossa humanidade, né? A gente vai para esse lugar de questionamento, a gente vai para esse lugar de por que eu não, por que comigo, né? E tal. E aí quando você deixa... na verdade, a depressão, ela é uma doença da alma, né? Então, é quando você dá lugar à sua alma. Não significa que é falta de Deus, né? Eu não deixei Deus, eu só estava deixando a minha alma gritar, né? E ali a minha alma, naquele ápice de dor e da tristeza, a gente se afunda, né? Com certeza... uma aproximação, quando a gente fala sobre sermos uma tricotomia de alimentar o espírito, é para que a nossa alma não grite. Mas nesse momento que a alma está gritando, fica difícil de você alimentar o espírito. Exatamente. Não é uma falta de Deus, é só uma falta, às vezes, de gastar tempo com Ele, de realmente estar aos pés dele, né? Mas foi um momento de dor, foi um momento também de aprendizado, porque na espera, é quando a gente está passando pelo tempo de espera que a gente realmente aprende a esperar. E isso parece redundante, mas o aprender a esperar com Deus é esperar com esperança, né? Esperar vem de esperança, né? De acreditar que Ele está no controle e que talvez não esteja acontecendo naquele momento, mas Senhor, Ele tem o controle. Ele é o dono de tudo. E Ele vai realizar, né? Gerar é algo que Deus deixou para a mulher, né? E às vezes eu vejo muitas tentantes, sabe? Alimente a sua esperança na espera.
creia, sabe? Aguarde por isso, né? Com esperança mesmo. Espere com paciência no Senhor, porque Ele vai fazer. Eu creio num Deus maravilhoso e gerar é algo que agrada muito o coração de Deus. É algo que Ele nos deixa, né? Para a mulher. Então, no meio dessa situação toda, eu quero ler até uma frase que eu escrevi no meu livro, deixei aberto aqui, para falar sobre um desafio e aconteceu de ser agora no início. Mas eu escrevi assim: às vezes o Senhor está fazendo uma grande obra em meio à nossa tempestade momentânea, mas não conseguimos enxergá-la por estarmos afogada no desespero. Não significa que, porque você está nesse tempo de tempestade, de espera, que Deus ele não está trabalhando, entende? E às vezes a gente não consegue ver o trabalhar de Deus porque a gente deixa a nossa alma gritar, a gente entra nesse estado de desespero. Mas, quando eu entendi isso e eu aprendi a esperar na espera, eu comecei a deixar o meu espírito tomar lugar, né? Eu comecei a deixar a minha fé se fortalecer, né? E também a minha dependência de Deus. Porque a gente sabe que Deus é dono de tudo. Então, eu entrei num quarto, num dia, onde eu já estava nesse ápice dessa depressão. E eu falei para Deus, Deus, o Senhor é o dono de todas as coisas. Se o Senhor quiser me dar filhos biológicos, o Senhor vai me dar. Eu sei que é da tua vontade. Mas se o Senhor não quiser, eu vou ser mãe por outras vias, eu vou adotar, né? Mas era mais do que isso. Eu sabia que Deus podia fazer, mas era entrar nesse lugar de dependência dele. Era sair do controle, entende? Então, eu passei por esse processo e eu aprendi a esperar, né? E a partir do momento que eu consegui fazer isso, sair desse controle, entrar nesse lugar de dependência, Deus fez. Sabe que a minha história é exatamente isso, a gente se colocar no lugar de dependência. E eu também só consegui engravidar do Breno depois que eu fiz o meu face a face, 7 anos atrás. É isso. Eu voltei do face, lá eu me entreguei definitivamente, me coloquei na dependência do Senhor e, meu Deus, Ele faz. Ele faz, e foi tirar um piano das costas. Às vezes a gente impede o agir de Deus porque a gente quer ter o controle. Mas quando a gente tá no controle, é muito frustrante. É você gastar força e você não ver resultado. É você querer colocar ali uma expectativa em algo que você não tem poder para realizar. Então, a dependência de Deus é o segredo, sabe? Esperar com paciência, com esperança, estar muito ligado a estar realmente nesse lugar de dependência. Sim, pastor, e ainda nesse assunto, no seu livro, você faz uma comparação muito direta, né? Da maternidade com o amor de Deus. O que você tem, assim, pra contar pra nós? Bom, escrever um livro é algo que eu nunca imaginei fazer, né? Mas quando eu recebi muitas palavras a respeito, né? E aí eu fui falar com Deus e eu falei: Deus, tudo bem, já recebi palavras, mas sobre o que escrever, né? E no momento de oração, porque a gente, para tudo que nós vamos fazer, a gente tem que buscar esse direcionamento de Deus. É o momento, é o tempo, é o que o Senhor deseja, é para essa estação, é para essa hora. O que o Senhor deseja fazer através disso, né? Porque quando Deus ele tá no controle, não tem como ser frustrado, né? Sim. E aí Deus fez uma pergunta para mim: quais são as coisas mais importantes da sua vida? Eu falei: bom, fácil. O Senhor, né? Deus e a minha família. Ele falou: então tá aí a resposta, né? Então escreva sobre isso. E aí me veio então a ideia de fazer um paralelo, né, do amor de Deus com os meus 3 tipos de maternidade. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de falar sobre amor, né? Com Amor Lari, gente, o nome do podcast. Né? Eu gosto, eu tenho essa qualidade mesmo, eu acredito de uma qualidade, assim, eu sou amorosa, eu me considero uma pessoa amorosa, sabe? E eu gosto de cultivar o amor em tudo, de ver o amor em tudo, e não só o amor sentimento, né? Porque o amor, ele está na nossa formação, né? Deus nos formou de forma grandiosa, o amor está aqui na nossa formação, né? Como diz em Salmo 139, né? Te formei desde o ventre da sua mãe de forma especial, maravilhosa, te entreteci, cada detalhe, né? Ele nos formou, então nós fomos formados pelo amor, porque Deus, ele é amor, né? Então nós somos formadas pelo amor.
Então, é muito maravilhoso nós sabermos enxergar isso nos detalhes. Por exemplo, numa paisagem, num pôr do sol, num passarinho que canta, num momento em família, né? Deus, ele está, o amor está. Então, a gente não fala do amor que se resume a um sentimento, vai muito além disso, né? O amor, ele se materializa, né? Ele toma forma, né? Por isso que o título do meu livro é Multiforme Amor, porque ele tem muitas formas, né? De amar, de se manifestar, né? Então, esse paralelo, não tem como a gente falar da maternidade sem a gente falar de amor, né? Sem a gente falar de Deus, porque quando eu comecei a vivenciar a maternidade, eu comecei a ter a minha experiência como mãe, eu também comecei a entender muito mais o amor de Deus por nós, né? Porque a gente pensa, né? Quando Deus deu o seu filho, gente, eu como mãe, se falar pra mim assim, olha, dá seu filho, meu Deus! Dá seu filho para morrer por aquele povo, né? Que precisa se arrepender dos pecados. Gente, olha o tamanho do amor de Deus, de dar o seu filho unigênito por amor a nós, né? Então, o amor e a maternidade tem tudo a ver. E a maternidade me ajudou a compreender o amor de Deus. Então, eu passei a valorizar muito mais o amor de Deus. Eu passei isso me ajudou a ser mais obediente, né? Porque é como uma mãe com um filho, né? Quando os meus filhos me desobedecem, me entristece. Então eu comecei a entender, quando eu desobedeço uma ordem de Deus, algo que ele estabeleceu na palavra, como ele se sente, sabe? Tipo assim, a gente começa a compreender muito mais o amor dele, né? Então, pra mim, não tem como falar de maternidade sem falar do amor de Deus. Então, é isso. Não tem como separar uma coisa da outra. Não. E quando o Cauã, né, que foi o seu primeiro filho, que veio dessa tentativa, que demorou aí alguns anos, como foi pra você? Porque eu sei que você é mãe atípica também, sim, mas a gente sabe que na maternidade típica também existem desafios. Vixe! Vixe mesmo! Vixe! E como é pra você, assim? A gente sabe que o Cauã tá com 8 anos agora. 8. Então, vai fazer 9. E tem vários desafios. Não, como eu disse já no início, eu queria muito ser mãe, né? E quando o Cauã nasceu, a gente tem muitos receios antes de um filho nascer, né? Na gestação se vivencia aquele momento maravilhoso, mas a sua mente começa a ser bombardeada. Ai, será que eu vou dar conta? Como será que vai ser? Será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou fazer direito? Milhões de perguntas, né? A gente... É muita culpa, não nasce uma mãe, nasce uma culpa. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Mas também aquela frase, nasce o bebê, nasce a mãe, né? Porque é incrível, gente. Tem coisa que não tem como você aprender num manual. É instinto, sabe? O bebê nasce, o bebê chora, você já sabe o que fazer. Né? Então, lógico que tem coisas que a gente recebe muitas dicas valiosas. Hoje tem profissionais que nos auxiliam na amamentação, né? E como fazer ali as manobras, né? E tudo mais. Muitas coisas, muitas informações, né? O que nós devemos usar em tal coisa. Mas é que tem coisa que é natural, é instinto, sabe? Assim, com o passar dos dias, com o passar do tempo, gente, você começa a conhecer o choro de dor, você começa a conhecer o choro de fome, o choro de birra. Você sabe do que se trata cada choro. Você começa a conhecer o choro dos seus filhos. Então, é instintivo, né? Você sabe se ele quer comer, então, se ele quer mamar. É maravilhoso. É uma conexão que só a gente consegue. Exatamente. É algo que é lindo, mas também tem os seus desafios, né? Então, quando o Cauã nasceu, foi tudo muito maravilhoso, foi tudo muito lindo. A gente não teve nenhuma intercorrência no parto, né? Foi uma gestação tranquila. Ele nasceu de forma maravilhosa. A gente, né, foi para casa e fomos ali, os desafios, né? Primeiro que eu acho que o primeiro desafio de uma mãe ali de primeira viagem é enfrentar o puerpério, né? Aquela fase pós-gestação, que você já não tem ânimo para se arrumar, você se olha no espelho, você se assusta com você mesma. É o caos, a criança chora de madrugada porque ela acorda o tempo todo para mamar e você tem que estar disposta, porque o marido não tem leite, só você que tem. Então, existem muitos desafios. Mas o amor, ele supera todos eles, né? E cada fase vai ter o seu desafio, né? Mas uma dica, assim, né, que me ajudou muito é não se cobre tanto,
sabe? Não se cobre tanto. Você vai fazer o que você dá conta e o que você não der nesse momento, tudo bem. Né? É sua prioridade, a sua criança naquele momento, né? Vivencia isso. Mas, assim, tem desafios que a gente tem que ir aprendendo, vivendo, né? Tem coisas que a gente vai aprender na prática, que não vai ter um manual, porque cada criança é de um jeito, cada criança tem a sua personalidade, cada família tem o seu estilo de vida. Tem coisas, gente, que a gente vai aprender vivendo, né? E eu gosto muito de contar um testemunho a respeito disso. É porque eu me cobrava muito em relação à educação que a gente estava dando pro Cauã, assim, né? Porque eles entram numa fase do Terrible 2 ali, 2, 3 anos, que é aquela fase que testa os nossos limites. O Breno tá com 5, mas tá no Terrible 2 ainda. Gente, eu vou falar. Testa, assim, ó. Testa nossos limites, nossa paciência. E chora, e se joga no chão. E você fala, meu Deus, o que eu tô errando? Né? É uma fase desafiadora, né? E as mães que não vivenciam essa fase, você foi premiada. Porque, de verdade, as mães que eu converso é geral. E existe, tudo bem, é uma fase. A criança, ela precisa de limites, ela precisa que nós ali também vamos ter que fazer o nosso papel, né? Mas eu gosto de contar isso, porque eu acho que muitas mães se deparam com essa situação. Eu me cobrava muito. E eu levei ele pra escola num dia, e foi um dia, uma manhã que ele me testou demais, e a gente foi levar ele pra escola, deixei ele na escola, eu entrei no carro, eu chorava com meu marido, eu chorava com o Dan. Eu falava, amor, o que nós estamos errando? Por que tá sendo assim? Tá muito difícil, ele tá fazendo muita birra, tá testando a gente, desobediente, não sei o que, testando mesmo os limites e tal. E eu chorei com ele, a gente conversou sobre isso, um pouco sobre isso. A gente até repensou algumas coisas, talvez, que a gente poderia melhorar ali. E aí, a hora que estava perto de buscar ele na escola, me ligaram, a professora me ligou. Mãe, você consegue vir um pouco mais cedo que eu preciso conversar com você? Falei, meu Deus. A pobre da mãe. Falei, Jesus, agora na escola, o que tá acontecendo? Pelo amor de Deus. Me ajuda, Deus, socorro, Deus. Me sustenta, Senhor, nessa hora. Me sustenta nessa hora. Ai, aí, beleza, né? Cheguei lá mais cedo, já querendo assim, né? Eu vou colocar esse menino, vou dar um jeito nesse menino. Esganá-lo, né? Mas tudo bem. Aí ela me chamou, ela falou, mãe, eu te chamei aqui porque eu preciso te parabenizar. Eu falei, oi? Você chamou a mãe séria? Ela falou, eu preciso te parabenizar pela educação que você tá dando pro seu filho. Gente, ali eu comecei a chorar, mas chorar assim, de alívio primeiro, né? Porque eu já achei que ele tinha aprontado alguma na escola. E ela falou assim, a gente tava numa salinha pra poder assistir um filminho ali já, agora perto do horário de ir embora e tal. E uma criança ficou sem almofada e ela começou a chorar porque ela ficou sem almofada. E o Cauã pegou a almofadinha dele e deu pro amiguinho e falou assim, olha, amiguinho, não precisa chorar, pode ficar com a minha almofadinha. Ela falou, eu nunca vi uma criança de 3 anos fazer isso. Ela falou, eu queria te parabenizar pela educação que você tá dando pra ele. Gente, sério. Não tem sensação melhor. No mesmo dia que eu tinha questionado, eu senti ali que foi uma resposta de Deus. Você está fazendo a coisa certa, sabe? Mãe, acalma seu coração, sabe? Os nossos filhos, eles vão mostrar realmente a educação que nós estamos dando quando eles estão longe da gente. Né? E realmente quando tá perto é pra testar limite mesmo, né? E pra gente também entender que nós precisamos estabelecer os limites, né? Nós precisamos assumir esse lugar de mãe e pai na educação deles. E ali eu vi como se Deus estivesse cuidando do meu coração, sabe? Tipo, existem os desafios, mas permanece firme, tá dando certo, sabe? Foi muito precioso. Nossa, eu tenho certeza que sim. E cada fase tem os seus desafios. O Henrico tá com 15 anos. E agora ele tem demonstrado um desafio maior, porque o Henrico sempre foi muito tranquilo. O oposto do Breno. Eles são completamente o oposto. E a gente vê a maternidade gerando frutos agora, sabe? Te dá aquela sensação, ai, eu tô fazendo. E algo que é legal de falar, assim, a maternidade, esse tempo de educação, ele acaba. A gente vai ser mãe pra sempre. Mas esse tempo de educar um filho, ele tem um prazo. Exatamente. Então, assim, vale a pena a gente
investir. Ser intencional, Isso, né? ser intencional, É. exatamente. Porque não vai ser pra sempre. Daqui a pouco, a gente vai falar sobre isso também. Porque as pessoas, elas se culpam muito. Eu não consigo fazer mais nada, eu não faço mais nada, só faço cuidar dessas crianças. Eu vivo servindo essas crianças. É uma fase. É uma fase. Existe Exatamente. tempo pra todas as coisas. Exatamente. E é uma fase que, se a gente entender a preciosidade dela, a gente colhe os frutos pro resto da vida. Exatamente. Porque vai acabar. É isso. Você não vai conseguir educar pra É sempre. isso, é isso. E é lindo, e vale a pena. E eu costumo falar uma frase, que não despiora nunca. Não despiora nunca. Cada fase tem seu desafio, uma. né? Tem as nossas preocupações de mães, né? Porque a hora que começa a crescer, eu imagino, começa a sair, aí você tem a preocupação, né? De com quem tá, o que tá fazendo. Sim. Mas quando você tem essa intencionalidade na educação, você confia. Isso. Você sabe que o adolescente, ele não vai se desviar, né? Ele foi educado, ele foi ali consolidado para aquela fase, para aquele momento.